Bom dia a todos, graça e paz, amém? Eu acostumei falar bom dia, né? Às vezes eu falava boa noite. Costumamos com os cultos de dia. Você está feliz com Jesus, querido? Que bom que você está aqui. Essa é uma manhã de louvor e adoração a Deus. E eu creio que o Senhor, Ele está preparando a mesa para os famintos da presença dEle nesses dias. Você é faminto da presença dEle? Aquele que tiver fome da presença de Deus, o Senhor irá saciar nesses dias. Eu creio muito nisso, querido. Você crê nisso? Eu creio muito nisso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Um texto bem conhecido, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, vai ser uma leitura um pouquinho extensa, só para nós introduzirmos. 1 Samuel, livro de profeta Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Dá para colocar na versão NVI, fazendo um favor? Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante, diz assim, queridos: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Efés de Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outras, estando o vale entre eles. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes em sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Versículo 8, irmãos. Golias parou e gritou às tropas israelitas: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos escravos. Todavia, se eu vencer e eu puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ouviram as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi, filho de Jessé, e Fateu de Belém, de Judá. Tinha Jessé 8 filhos, e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se pela manhã à tarde e tomou posição. E nessa ocasião, Jessé disse ao filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido, que muitos de nós, aqueles que estão na igreja desde a adolescência ou de criança, ouviam na escola bíblica dominical. Davi e Golias. Outros, aqueles que se converteram há menos tempo, não foi na sua infância, adolescência, já ouviram falar. Teatros, músicas cantadas, E o tema que eu gostaria de trabalhar hoje é vencendo as afrontas do inimigo. Vamos dizer todos juntos? Vencendo, mais forte, vencendo as afrontas do inimigo. Sabe por quê, querido, que quando o Senhor trabalhou essa palavra no meu coração há muito tempo atrás, e essa semana ela estava queimando no meu coração esse tema, eu não falei vencendo as batalhas, porque o inimigo, Satanás, ele já foi vencido. As batalhas que nós entramos nelas são batalhas vencidas em Cristo Jesus.
Mas isso não quer dizer que Satanás vai tentar invalidar a palavra de Deus dentro de nós, que o inimigo não vai tentar nos fazer acreditar que é algo que não é possível de vencer em Cristo Jesus. E aqui nós temos uma história de um gigante. Era o inimigo de Israel aqui. Os filisteus estavam tentando tomar conta da terra de Israel. Mesmo que a promessa da terra, que era uma terra abençoada, que a terra era deles, havia um inimigo ali. Havia um gigante. E eu sempre gosto de falar sobre os tipos de batalhas que nós enfrentamos. Existem 3 tipos de batalha. Hoje nós vamos falar sobre o gigante, sobre o inimigo, sobre Satanás mesmo, que já foi vencido na cruz do Calvário. Mas o inimigo que Israel estava enfrentando aqui era um povo filisteu, mas o qual era representado por um homem chamado Golias, um gigante. E antes de nós entrarmos afinco nesse tema, nós temos que nos atentar a quem nós estamos enfrentando, porque existem batalhas que é o nosso eu gritando dentro de nós. Já viu aqueles salmos em que Davi ele fala assim: por que está abatida a minha alma dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Estava tendo uma batalha muito forte dentro dele ali, o qual a alma dele estava gritando, estava aflita, e ele falando para a própria alma: olha, espera em Deus, confia em Deus. Quantas vezes não passamos por batalhas assim, irmãos? Em que a nossa luta contra o nosso eu, e nós precisamos vencer. O apóstolo Paulo mesmo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo tinha entendido ali que, olha, o eu dele não dominava mais a vida dele. Foi vencido. Então a nossa batalha contra o nosso eu, querido, é uma batalha que nós temos que todos os dias levantar e dizer assim: eu, fique em silêncio, você não vive mais em mim, Cristo vive em mim. Amém? É uma decisão. A batalha contra o eu não é uma batalha opcional. Todos os dias nós temos que matar o nosso eu. E existe um segundo tipo de batalha, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que é contra o inimigo, contra Satanás. Essa batalha, querido, muitas vezes nós esquecemos, mas ele já foi vencido, como foi dito aqui. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por afrontas. Mas Satanás já foi vencido. São batalhas que vêm a nós, são os dardos de Satanás, são os ataques que vêm do norte, do sul, de repente vêm em uma época que nós não esperamos, vêm em momentos que nós não esperamos e somos pegos de surpresa. Mas temos que confiar em Deus, porque Ele já foi vencido. E existe uma terceira batalha, que essa nós deveríamos evitar entrar a todo custo, que é lutar contra o próprio Deus. Quer um exemplo disso? Os discípulos estavam pregando o evangelho em Atos. Nós não vamos ler para ganhar tempo, nós já vamos entrar aqui no tema. E os discípulos pregando, e de repente os mestres da lei: opa, vamos matar esses homens aí. Estão pregando heresias, estão falando que o Senhor ali, Jesus, era o Cristo. Vamos matar eles. De repente Gamaliel se levanta, o mestre da lei, e fala: opa, não mate eles. Sabe por quê? Se o propósito deles for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. E então eles desistem de matar os discípulos, mas açoitam eles ali, maltratam eles, e eles saem felizes, pela alegria de ter apanhado em nome de Jesus. Mas Gamaliel, ele alerta: olha, se vocês matarem esses homens, e esses homens forem homens de Deus, o propósito deles for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Então às vezes existem alguns corajosos que aqui querem tentar lutar contra Deus. Não dá para medir força com Deus, querido. Deus, Ele é poderoso. Deus é magnífico, Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder em suas mãos. Ele que tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Ele que tem o poder de fazer tudo, em todo tempo, em qualquer lugar e do jeito que Ele quiser. Porque Ele é o dono de tudo. Amém? 3 batalhas que nós enfrentamos. 3 batalhas. Eu sempre gosto de dizer que nós temos que saber separar confronto de afronta. Diga assim: confronto e afronta. Porque muitas vezes somos confrontados por Deus, e nós temos que ter discernimento do Espírito. Quando nós temos um encontro com Jesus ali, recebemos o Espírito Santo, um dos dons que a Bíblia cita é o discernimento do Espírito. É saber quando é Deus, é saber quando é o meu eu, é saber quando é Satanás, o inimigo, tentando me afrontar, me atacar. Nós temos que saber, amém?
Temos que saber que tipo de batalha estamos enfrentando. É contra o nosso eu? Opa, então vamos lá. Para o jejum, para a oração, aquieta a minha alma dentro de mim. É contra Satanás? Opa, eu te repreendo porque você já foi vencido em nome de Jesus. E não queremos lutar contra Deus, contra a vontade e os propósitos de Deus, porque não tem como. Mas, queridos, as afrontas, elas vieram para Israel aqui. O inimigo estava gritando alto. E nós vamos trabalhar nessa manhã algumas afrontas que às vezes acontecem. Que o inimigo ele vem para tentar nos atacar e nós temos que ter esse discernimento do Espírito. Porque muitas vezes nós estamos olhando, que a Bíblia fala que a nossa batalha não é contra a carne. Nossa batalha não é contra o nosso próximo. Eu sempre brinco com a Vitória, né? Ela já está acostumada. Eu sei, amor, não é a tua mãe, meu inimigo, a tua sogra. A minha sogra, né? Ela fecha a cara. Minha sogra está acostumada, tá, irmãos? Eu faço piada com ela dia e noite, noite e dia. Inclusive, irmão Milton, foi um pastor amigo meu ano passado, né? E ela foi 15 dias, Valquíria, passar lá conosco lá, né? E a Vitória estava trabalhando, né? Eu cuidava da igreja assim, mas sobrava muito tempo com a sogra, né? E conversava, tudo. E esse pastor chegou e falou assim: é sua sogra? É. E quantos dias ela está aqui? Falei, olha que pergunta de curioso. Eu falei, ó, já está indo para 15 já, rapaz. Ele, meu Deus, mas vocês não se mataram aqui dentro ainda? Eu falei, ó, se ela pegar o garfo, eu pego a faca. Não, estou brincando, irmãos. Mas eu falei para ele, né? É que eu amo muito minha sogra, né? A sogra da minha esposa. Não, é minha sogra mesmo. Mas, queridos, brincadeira à parte, nós temos que ter esse discernimento do Espírito para saber quem é o nosso inimigo. E essa história aqui, que nós lemos de Davi e Golias, no versículo 2 e no 3, vamos lá, vamos trabalhar esse texto aqui, queridos. Nós já lemos bem a história, já conhecemos, mas no versículo 2 diz assim: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo 3, os filisteus ocuparam as colinas, os israelitas outras, estando no vale entre eles. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, querido, é que muitas vezes o inimigo ele nos afronta para nos tirar de posição de batalha. Diga assim, nos afronta para nos tirar de posição de batalha. Sabe que esse texto ele chamou muito a minha atenção, porque no versículo 2 deixa bem claro que eles se acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha. Só que no 3 já fala assim, e ocuparam a colina os israelitas e os filisteus outra. O posicionamento inicial aqui do povo de Israel foi no vale. Mas quando a batalha ela está para acontecer, de repente eles vão para a colina. Eu não sei quem aqui gosta de filmes medievais, mas eu gosto muito de filme medieval, né? Aquelas batalhas, né? Tem gente, cada um com seus gostos, mas eu gosto de filme medieval, porque me lembra muitas histórias bíblicas, me lembra muito o mundo espiritual que nós enfrentamos. E uma coisa muito importante, quando a gente assiste esses filmes de guerras medievais, é o posicionamento na batalha, né? Quantos filmes que nós já assistimos, eu falava assim, olha, não vai dar certo, o posicionamento dele está errado, olha lá, né? Está um dia de chuva, um está na colina, outro está lá embaixo. E todo mundo sabe, né? Eu assisti um filme que eu não vou lembrar o nome, faz muito tempo, e eles estavam num número bem maior do exército, chegava a ser 5 vezes mais, 5-1, e eles acabaram perdendo uma batalha e também a guerra, porque eles estavam mal posicionados, eles estavam num terreno mais declinado, e os que estavam em minoria estavam para cima. Querido, aqui Israel estava na mesma situação, ela se posiciona no vale, onde não era um lugar ideal nem para acampar, eles deveriam já ficar na colina. Mas eu quero trazer isso para você, para o nosso mundo espiritual. O meu posicionamento e o seu posicionamento nas batalhas são muito importantes. Porque se nós não tivermos um posicionamento cristão que seja bíblico, o que é um posicionamento de um cristão que crê em Deus? Ele se defende com a palavra de Deus, ele usa a oração como uma das armas, ele sabe que o jejum é algo extraordinário que vai romper com o mundo espiritual, em que Satanás ele vai sair correndo e que nenhuma afronta vai tirar o que Deus colocou no seu coração.
Entenda aqui, queridos, que Israel, eles já começam a batalha talvez pelas notícias que correram. A notícia se espalhou, gente, tem um gigante ali. Tem um gigante lá que tem um homem que, meu Deus, só a lança dele é mais pesada que alguns que nós temos aqui, né? Não vai dar. Não vai dar. Entenda, queridos, que o posicionamento meu e seu nesses dias como igreja vai definir o quanto as afrontas de Satanás vão nos atingir ou não. O quanto o Satanás, o inimigo, ele vai tentar nos fazer pensar, olha, você não é capaz, você não consegue. Sabe que isso mexeu com Israel? Mexeu com Saul? Saber que tinha um exército ali e tinha gigante no meio do exército, tentando tomar a sua terra, o seu reino, o seu nome, tudo a herança, os seus filhos. E às vezes nós fazemos isso, passamos por batalhas espirituais, por afrontas, e de repente saímos do nosso posicionamento, de repente vamos lá lutar, vai contra a carne, vai na minha força mesmo, vai dar certo, né? Eu tentei na oração, mas hoje eu vou no grito mesmo. Já tentei amar, mas hoje eu vou na raiva mesmo. Vai do jeito que dá, vai dar certo também. Queridos, nós não podemos sair do nosso posicionamento espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã? Nós temos que nos posicionar nesses dias como igreja. Todas as vezes que nós vemos pessoas dizendo ou pensando que o reino das trevas está avançando, na verdade é porque a igreja não está se posicionando, porque o reino das trevas, Satanás e seus demônios já foram vencidos, o inimigo já foi vencido. Então, o Senhor, Ele está conosco, e se nós estivermos posicionados em Deus esses dias espiritualmente, para batalhas que virão, o inimigo, ele já está vencido. O posicionamento é tudo, querido, nesses dias, sabe? Eu falei isso na última vez que nós ministramos aqui, que eu chamei a atenção de algumas mães sobre algumas coisas que elas não estavam gostando que estava acontecendo na escola, com seus filhos. E eu chamei a atenção e disse, olha, isso é falta de posicionamento de vocês. Porque vocês não têm autoridade para falar desses assuntos, porque não se posicionaram nesses assuntos aqui. Isso é muito importante, querido. Deus está nos chamando para um tempo de posicionamento, assim na terra como no céu. A vontade dele vai se fazer nesses dias, mas nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, posicionados na vontade de Deus para viver o que Deus tem. E nenhuma afronta irá nos tirar a vitória, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. E é interessante que a história continua e no versículo 8 ao 11, olha só. Golias parou e gritou às tropas israelitas, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Aqui ele já está questionando, estão se posicionando para a batalha. Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos. Eu desafio hoje as tropas de Israel, mande um homem para lutar sozinho comigo. E ouviram as palavras dos filisteus. Saul e todos ficaram atônitos e apavorados. O segundo ponto interessante, querido, é que quando nós falamos sobre vencer as afrontas do inimigo, nós temos que entender que o inimigo ele vai nos afrontar, tentando gerar medo. Diga assim, afronta para gerar medo. Entenda aqui, querido, que aqui não tinha tido nenhuma luta ainda, nenhuma espada. Estava só no grito. Só no grito. Só no grito, não tinha acontecido nada ainda. Israel não tinha sido tocado ainda. Nenhum homem tinha tombado, não tinha acontecido nada, mas eles ficaram apavorados. Apavorados porque havia um inimigo ali, havia um gigante que estava determinando como seriam as batalhas. Às vezes o inimigo ele faz isso, ele quer nos determinar como vai ser as nossas batalhas. Você fica aqui, eu fico aqui, agora você fica parado, não faça nada, não ore, não jejue, não perdoe, tá? E eu vou te atacar. Golias estava assim, olha, a luta vai ser o seguinte, e você escolhe qualquer um aí. Qualquer um, pode escolher qualquer um. Golias, o inimigo de Israel estava determinando como seria a batalha. O inimigo estava determinando como que seria a batalha.
E a estratégia não mudou. Até hoje ele tenta determinar como vai ser a batalha. Olha, você tem que ficar quietinho, porque se você ficar quietinho, talvez eu não te fira tanto. Não é assim que funciona, queridos. A palavra do Senhor não diz que as portas da igreja não prevalecerão, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. É ao contrário, é o inferno que teme a igreja, é as portas do inferno que teme a igreja. E muitas vezes o inimigo ele inverte os processos. E nós às vezes passamos por afrontas e batalhas espirituais que falamos assim, meu Deus do céu, eu vou ficar quietinho, por que eu fui inventar de fazer esse jejum? Será que alguém pensou isso nos dias de jejum? Por que eu fui inventar? Estava escondidinho aqui, ó, neutro, né? Nem fervoroso, nem covarde, estava no meio aqui. Por que eu fui inventar de ler a Bíblia esse ano todo? Que luta, meu Deus! Né? Só pode ser o diabo revoltado, que agora eu me converti. Queridos, não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração nesses dias. Eu sou apaixonado por alguns textos da Bíblia, mas esse texto aqui, nós vamos até ler ele. 1 João 4,18. Coloque aí para nós, por favor. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Amém? Algumas versões vão falar, essa fala perfeito, ou algumas vão falar, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor do Senhor, Ele está lançando o medo fora de dentro de corações esses dias, querido. Você quer abrir mão desse medo que te impede de prosseguir em algumas áreas da sua vida? Se apegue ao verdadeiro amor nesses dias, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor, Ele vai exalar o seu verdadeiro amor nesses dias no meio do seu povo, querido. Ele vai fazer isso e todo medo vai cair por terra nesses dias. Porque nenhuma batalha tinha sido travada ainda. Mas Israel estava apavorado. Israel havia se esquecido quem era seu Deus. Às vezes algumas batalhas não nem começaram a ser travadas, mas o medo, ele vai tomando conta dos nossos corações. E se nós não se apegarmos ao verdadeiro amor, como que o medo vai ser lançado? E se nós não se apegarmos à sua presença nesses dias, como que o medo, que às vezes nos acompanha em algumas áreas das nossas vidas por anos talvez, como que ele vai ser lançado fora, querido? E é uma decisão. Israel e o rei Saul tomou uma decisão de se apegar àquele medo, de aceitar as condições de batalha. Nós sabemos o final dessa história que o gigante caiu, foi vencido por Davi, mas saiba que as condições de batalha foram aceitas. O inimigo determinou a condição de batalha, mas as misericórdias de Deus e as promessas de Deus venceram. Mas que Israel aceitou as condições, aceitou. É 1 contra 1? Então vamos. 1 contra 1. Aceitaram as condições de batalha. Deus cumpriu suas promessas? Cumpriu. Mas o diabo, querido, o inimigo, ele não pode determinar mais o nosso ritmo. Ele não deve. Nós temos que, nesses dias, nos posicionar e lançar fora todo o medo nesses dias. Eu creio, querido, que Deus, Ele está derramando nessa casa, na sua vida, uma unção de ousadia. Uma unção de ousadia para crer, se apegar à palavra de Deus, às promessas de Deus e dizer, Senhor, todo medo vai sair hoje da minha casa, da minha vida, porque o seu amor está lançando fora o medo. Aleluias! Nenhuma afronta do inferno se compara ao verdadeiro amor, querido. Israel se esqueceu desse amor, se esqueceu do Deus que eles serviam. Não podemos nos esquecer. E é interessante que Golias está ali por dias gritando, gerando medo em Israel. E no versículo 8, nós vamos ler o 8 de novo. Se você ver bem ele, diz assim, ó, Golias parou e gritou às tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando, não sou eu um filisteu, e vocês servos de Saul. E aqui está o terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar. O primeiro é que a afronta do inimigo às vezes tenta nos tirar de posição. O segundo é que tenta nos gerar medo. E o terceiro é que as afrontas do inimigo, elas tentam gerar falta de identidade. Diga assim, falta de identidade. É interessante isso, né? Porque Golias,
ele chega e fala assim, olha, eu sou um filisteu. Golias chega e fala assim, o inimigo de Israel, eu sei quem eu sou. Vocês são só servos de Saul. Querido, era normal naquela época, quando haviam reis, né? Hoje em dia existem algumas monarquias ainda que sobreviveram, serem chamados de, hoje em dia eles não falam servos, falam súditos, né? Fãs, já mudou os nomes, mas naquela época era normal se falar servos. Mas Israel, o povo de Israel, ele não era apenas servo de Saul, eles eram servo do Deus Altíssimo. Eles tinham um Deus que era temido em toda a terra. Eles tinham um Deus que, muitas vezes, em algumas batalhas na Bíblia que nós vemos, no decorrer do Velho Testamento, que alguns exércitos pensavam, às vezes, até 1, 2 vezes antes de entrar em batalhas com Israel. E quando entrava, em alguns momentos, era por 2 motivos. Ou porque Deus queria fazer realmente algo extraordinário ali, e sempre fazia, ou porque Israel tinha abrido mão dos princípios de Deus. E o Senhor lhe permite para que Israel venha entender que ele precisava de Deus novamente. E aqui, querido, Golias, ele grita, olha, eu sou um filisteu, vocês são servos de Saul. Em nenhum momento, Golias, ele cita, mesmo ouvindo falar da fama de Israel, vocês são servos desse Deus poderoso, Deus de Israel, Deus do Senhor dos Exércitos. Não, vocês são servos de Saul. Está vendo aquele Saul ali que está debaixo das cadeiras, tremendo as pernas? É aquele ali que vocês são servos. É aquele ali. Sabe, às vezes, querido, o inimigo, Satanás, ele vem e tira a nossa identidade se nós permitirmos. Olha, você não, você é só fulano, que tinha aquele passado lá, que veio daquela família lá, que cometeu aqueles erros, Sabe o que é isso? Para tirar a identidade. Uma das maiores estratégias de Satanás, que não mudou desde 1000, 2000 anos atrás, até muito mais, até os dias de hoje, é tirar a identidade do povo de Deus. Porque se Satanás tirar a identidade, você vai se esquecer, eu vou me esquecer que nós somos filhos de Deus. E se nós se esquecemos que nós somos filhos, se esquecemos que nós temos uma herança do nosso Deus. E se nós esquecemos que nós temos uma herança, nós perdemos a nossa motivação de viver, se esquecemos quem nós somos. Porque quem perde a identidade, se esquece de onde veio, se esquece quem é também. E aqui Golias, ele deixa bem claro, vocês são só servos de Saul. Mas, querido, quando as afrontas baterem a sua porta, olha, você é só o fulano. Lembre-se que eu e você somos servos de um Deus Altíssimo. Lembre-se que eu e você, querido, somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que fez os céus, terra e mar, um Deus que pode mudar qualquer situação. Em apenas um pensamento, não precisa nem de nenhum movimento, só um pensamento de Deus. Querido, creia em Deus nesses dias. Às vezes as batalhas, eu não sei como começou o seu ano de 2025, às vezes começou calmo, tranquilo, mas às vezes começou com batalhas espirituais, às vezes começou com dificuldades, né? Nossa, começou assim, está tudo bem. Porque nós temos que lembrar em quem nós temos crido nesses dias. A palavra do Senhor diz isso. Eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para fazer. Querido, saia daqui todos os dias com essa certeza. Eu sei em quem tenho crido. E a afronta bate a porta. Não, você é fulano só. Cometeu aquele erro no passado, hein? Não, eu sei agora em quem tenho crido. E também sei que Ele é poderoso para fazer. É tempo, querido, de como igreja, como servos do Senhor, nos lembrarmos em quem nós temos crido. E de repente Israel foi tomada pelo medo, porque ela olhou e falou, Golias está certo, nós somos servos, só servos de Saul. Olha a situação de Saul, não está em condições nem de ir para a batalha. Saul em nenhum momento levantou a mão e falou, deixa comigo, eu resolvo. Nenhum momento, você não vai ver um versículo na Bíblia que Saul fala, não, eu vou resolver essa parada aí, não. Queridos, nós temos uma identidade, e essa identidade ela tem que ser preservada e cuidada, sabe? Com todo o carinho do mundo, porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o nosso propósito nessa terra. E Deus, eu creio nisso, eu tenho orado por isso, para que o Espírito Santo de Deus
venha nesses dias queimar dentro de corações de filhos e filhas, que talvez alguns se esqueceram, né? Se tornaram servos de Saul no meio do caminho, servos de fulano, de governador de tal, de líder de tal. Sabe qual que é o problema? Quando nós olhamos só para essa terra e nos pegamos tudo, de repente, né? Governos vão, governos vêm, coisas acontecem e nós ficamos sem chão. Israel estava sem chão, porque ela acostumou se apegar a um rei. Sabe por quê? Porque foi o que ela pediu para Deus. No capítulo 16, no capítulo 15 e o 16, depois você leia, 1 Samuel 15, 16, Israel, ela chega em Samuel e fala assim: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Sabe por quê, Samuel? Todas as outras nações têm rei, e nós queremos ser igual às outras nações. Olha a oração que o povo fez para Samuel, para Samuel intervir para Deus. Ó, passa o recado para Deus lá, que nós queremos um rei, que nós queremos ser igual às outras nações. As outras nações que não servem a Deus, as outras nações que não têm os princípios de Deus. Essa talvez foi uma das orações mais infelizes, dos pedidos mais infelizes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós oramos, com o que nós pedimos. Em alguns momentos, Deus ele dá, tá? É isso que você quer? Não é o que eu tenho, tome. Não era o que Deus tinha, Saul. Mas tá, era o que vocês queriam? Israel teve. Queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Se a gente pegar, começou lá atrás. Lá atrás. E de repente Israel estava vendo aquilo que ela tanto pediu, que não era o que Deus tinha, o perfil. Que o problema não foi pedir um rei. O problema foi falar assim, irmão Milton, nós queremos ser igualzinho às outras nações. Às vezes, né? Estou lendo bastante Provérbios esses dias, eu gosto muito, são conselhos, irmãos. Às vezes a gente fala assim, eu queria um conselho, vai para Provérbios. Quando não tem ninguém para me aconselhar agora, né, não dá tempo, vai para Provérbios. Né? E Provérbios deixa bem claro, nítida a ideia, Salomão entende assim, não se compare com a vida que o ímpio está vivendo, não se compare, porque o fim, se você olhar lá no finalzinho, não é igual, não é. E às vezes a gente cai nessa comparação. Israel caiu nessa comparação. Nos dê um rei, Senhor, queremos ser igual às outras nações. E ela se apegou àquele rei, se apegou, e de repente Golias, o inimigo, vem. E Israel vê aquilo que ela tanto se apegou, que não era Deus, que não era a presença de Deus, que não era o nome de Deus, e nem a palavra de Deus, era Saul, tremendo de medo. Que nós venhamos se apegar a Deus nesses dias, queridos. Que nós venhamos se alinhar com o coração de Deus nesses dias. Assim na terra como no céu. Vamos nos alinhar com a vontade de Deus. Porque quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós não entendemos que o inimigo já foi vencido. Nós não entendemos quem nós somos mais. Nós passamos a entrar em batalhas que nós ficamos perdidos, desnorteados. E é isso que estava acontecendo com Israel aqui. Que em nome de Jesus, querido, que um tempo de alinhamento da parte de Deus venha sobre a minha e sobre a sua vida. Eu creio nisso. Um tempo de alinhamento onde a nossa mente vai ser a mente de Cristo, onde o nosso coração vai ser o coração do Senhor. A nossa maneira de pensar e de agir não importa perto do que Deus tem para nós nesses dias, perto da vontade dEle. Sabe, quando a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós se apegamos em algumas situações que eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, tá difícil, mas o Senhor é bom, é a sua vontade, então tá bom, é bom. Nós demoramos em algumas situações para reconhecer verbalmente, não é perfeito, Senhor. Como é perfeito. Eu entendi, eu estava profetizando, às vezes não estava nem vendo, mas era bom, agora é perfeito, Senhor. E se torna agradável conforme nós vamos vivendo a vontade de Deus. O Senhor, Ele tinha uma vontade para Israel. O Senhor Deus, Ele tem uma vontade para nossas vidas nesse ano de 2025, querido. E cabe a nós sabermos como nós passaremos por batalhas espirituais. Ouvindo e fazendo a vontade de Deus ou lutando por conta própria. Sabe o que acontece? Israel estava tentando lutar por conta própria. Se apegando a pedido de orações que Deus não tinha para eles. A resposta de orações. Lutando por conta própria.
Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga assim: você e eu não precisamos lutar só. Nós temos um Deus, querido, que luta as nossas batalhas. Amém? Temos um Deus. E é interessante que essa história, ela continua, querido. E no versículo 10 e 11, nós vamos frisar ele novamente, que diz assim, ó. E acrescentou, eu desafio as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O quarto ponto que eu gostaria de destacar, queridos, é que o inimigo ele nos afronta tentando nos fazer andar por circunstância e não por conhecimento de Deus. Amém? Nós não podemos nos tornar cristãos circunstanciais, querido, porque muitas vezes algumas circunstâncias vêm e nos tiram, né, as paredes, os tetos, o chão. Às vezes não sobra nada. E Israel começou a andar por circunstâncias aqui. Qual que era a circunstância? Foi o que nós falamos agora há pouco. Era o que o inimigo estava determinando. Olha, vai ser assim, assim, assim. Essa é a circunstância. Israel, beleza, nós aceitamos. Nós não podemos ser circunstanciais nesses dias, querido. É muito triste quando nós vemos algum cristão falando assim, olha, eu vou fazer isso. Eu falei assim, viu, mas você perguntou para Deus? Não, eu estou sentindo no meu coração aqui. Não, mas você perguntou para Deus? Não, estou sentindo no meu coração. É preocupante quando eu vejo alguém falando isso. Enganoso é o coração do homem, a palavra de Deus diz. Na verdade, o que nós temos que sentir é a vontade de Deus quem manda no nosso coração. O Senhor dizendo, olha, sim, é isso que eu tenho para você hoje. Não, eu não tenho isso para você hoje. E Israel estava com o coração circunstancial. Sabe o que acontece? Qualquer circunstância que fosse tacada naquele dia ali, eles tinham aceitado. Qualquer uma. Se Golias tivesse falado assim, vai ser uma corrida, pastor, eu acho que eles tinham aceitado. Vai ser uma corrida, né? Eu tenho as pernas mais compridas, mas quem sabe vocês têm alguém rapidinho, eles tinham aceitado. Porque o coração, quando o coração nosso está desalinhado com a vontade de Deus, quando o coração do povo, quando o nosso coração está desalinhado com a vontade de Deus, nós se tornamos circunstanciais. Qualquer circunstância é aceita. Tudo que vem, à mesa nós nos alimentamos. Tudo que o inimigo vai oferecendo, não, eu aceito, é bom, é agradável aos olhos. Igual a palavra que nós trouxemos esses dias, né? Adão e Eva viu que ali que era agradável aos olhos. O fruto era agradável. Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Que em nome de Jesus, que nesses dias você não venha andar por circunstância, meu irmão, minha irmã. Que nós não venhamos como igreja andar por circunstância, porque a circunstância, muitas vezes, ela nos engana. O inimigo, ele nos oferece circunstâncias, e nem sempre vão ser circunstâncias difíceis, às vezes vão ser coisas boas, viu? Agradável aos olhos. Mas que o Senhor, ele venha te dar e me dar discernimento do Espírito nesses dias. Para que nós não venhamos fazer como Israel fez. Tudo que foi falado foi aceito. Todas as condições. Né? Era quase um contrato foi assinado. Pode ser, nós topamos. Tome cuidado com isso, querido. Que em nome de Jesus, que nesses dias você venha andar por intimidade com Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, venha ser direcionado pela presença de Deus. Porque todas as vezes que nós andamos segundo o nosso coração, a nossa vontade, ou segundo as circunstâncias que são nos dadas, pelo nosso eu ou pelo próprio diabo, nós aceitamos. E às vezes falamos presente de Deus ainda, e nem sempre é. Temos que tomar cuidado, né? Tem muito rótulo de presente de Deus andando para tudo quanto é lado, e nem sempre é. Querido, Israel estava passando por um momento delicado. Às vezes nós passamos por momentos delicados em nossas vidas. Por afrontas, mas temos que nos lembrar em quem nós temos crido nesses dias. Temos que nos lembrar que nós temos um Deus, um Senhor, Deus poderoso. Golias já estava vencido. Ele só tinha se esquecido, mas ele já era vencido, porque ele estava lutando contra o Deus de Israel. Não era contra Saul, era contra o Deus de Israel. E o último ponto, querido, para nós destacarmos, é que o inimigo, ele vai nos afrontar, tentando nos fazer esquecer das promessas de Deus.
Olha só, versículo 16. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 16, Samuel 17, 16. 1 Samuel 17, 16. E o 25, que diz assim: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se da manhã à tarde e tomou posição. Agora o versículo 25 diz assim: e os israelitas diziam entre si: viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. E o rei dará grandes riquezas a quem vencer. E também dará a sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Entenda aqui agora o cenário, querido, que Davi, ele não tinha nada a ver com essa história aqui, mas Davi tinha sido chamado por Deus. Tinha sido ungido por Samuel, o profeta, há um tempo atrás ali, porque o Senhor, quando Samuel se entristece por causa da oração que o povo fez, dá-nos um rei. Samuel fica triste, esse povo não me quer, Deus, esse povo não me respeita. E o Senhor, ele fala assim: Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a minha presença. Então Samuel, ele vai até a casa de Jessé e unge Davi ali. Unge Davi, que nem na mesa estava. E de repente Davi, ele no outro dia vai cuidar das suas ovelhinhas, a vida segue. E Davi, ele vai levar, no meio dessa guerra aqui, ele vai levar alimento para os seus irmãos. E Golias durante 40 dias, gritando: tem algum corajoso para me enfrentar? Tem alguém aí que vai me enfrentar? Porque se vencer, nós vamos ser escravos de vocês. Agora, se vocês perderem, vocês estão lascados. Vão ser nossos escravos. Esse era o desafio. Mas enquanto Golias gritava por 40 dias: olha, vocês têm alguém aí para me enfrentar? Afrontando Israel. O gigante gritando. O homem já era grande. E gritando, gerando medo. Mas Saul, ele manda um emissário seu dar uma notícia: que dará grandes riquezas a quem vencer e também dará a sua filha em casamento. E a família de quem vencer esse gigante vai ser isenta dos impostos. A proposta era perfeita. Era perfeita. A promessa era de um rei. E ela ia se cumprir. Porque quando o rei dava a palavra, não tinha como voltar atrás. Nós vemos casos na Bíblia em que reis falaram algumas coisas, depois se arrependeram, mas não podia voltar atrás da sua palavra. E diferente dos dias de hoje, a palavra tinha muito mais peso e importância do que nos dias de hoje. Antigamente tinha muito mais. É o fio do bigode. Dei a palavra, é o que vai ser. E de repente, querido, ao mesmo ambiente que estavam as afrontas do inimigo, era o mesmo ambiente que estavam as promessas. Porque não importa o quanto o inferno, querido, ele venha se levantar nesses dias, as promessas de Deus sempre vão ser mais relevantes. As promessas do rei, não o rei Saul, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, sempre vai queimar mais forte dentro do meu e do seu coração. Cabe a nós nesses dias o que vai queimar mais dentro de nós. Qual voz nós vamos ouvir mais? As afrontas do inferno ou as promessas de Deus? Vamos ouvir mais o que Satanás tenta colocar dentro da nossa casa ou o que Deus tem para a nossa casa? Vamos nos posicionar dentro do que o inimigo está falando ou dentro do que a palavra de Deus está falando e as suas promessas que Deus tem para nós? Israel escolheu entre as afrontas. Eles ouviam as afrontas, ouviam. E não é fácil um ambiente assim, querido. Não é fácil você estar num ambiente que, imaginem, de dia o gigante gritava lá. Mas aí no cafezinho da tarde o assunto do momento era aquele. Era depressão no arraial. Nossa, não vai ser fácil, né? Será que é amanhã que nós vamos morrer? Rapaz, você viu? Tá difícil, né? As promessas de Deus não eram citadas mais, querido. Porque o olhar de Israel estava para as afrontas de Golias. Para onde está o teu olhar nesses dias? É tempo de nós firmarmos os nossos olhos nas promessas de Deus e em Deus, querido. É tempo. Porque quando Davi, no versículo 26, para nós encerrarmos, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel?
Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só. E repetiram a Davi o que havia acontecido. É isso que receberá o homem que matá-lo. E Davi, ele fica intrigado com as promessas do rei. Davi, ele ouve e fala, gente, vocês não estão vendo? Olha só quantos benefícios que o rei está dando. Casar com a filha, imposto pago, riquezas. Davi estava tentando falar ali para o povo, vocês precisam olhar para as promessas do rei. Vocês precisam olhar para as promessas do rei. Olha as promessas que o rei está fazendo. Há um convite, querido, nesses dias, para nós vivermos esse reino, dentro desse reino, e olharmos para as promessas do rei nesses dias. Há um convite do Senhor para nós olharmos para as promessas do rei e dos reis nesses dias. Porque o inimigo já foi vencido. Se coloque de pé, querido. Eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou. Eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou em 2024. Eu não sei se você já enfrentou algum em 2025. Alguma batalha espiritual. Mas você vendo ou não, reconhecendo ou não, elas acontecem, elas existem. O reino espiritual é real. Só que nós precisamos nos lembrar em quem nós temos crido nesses dias. Israel se esqueceu em quem ele deveria sempre ter crido. Que em nome de Jesus, o Senhor, nessa manhã venha trazer à memória aquilo que dá esperança para o meu e o seu coração, querido. Porque nenhuma afronta do inferno, nenhuma batalha que Satanás tente contra o seu casamento, a sua vida, contra as promessas de Deus, vão ser maior do que quem Deus é, querido. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. É o tempo, querido, de nós entendermos que estamos em guerra, mas a guerra já foi vencida. Mas existe um Senhor, um Deus que foi cantado aqui, o Senhor dos exércitos. Pelo Senhor marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Aleluias! Senhor, nessa manhã, a nossa oração é para que filhos e filhas venham ser fortalecidos pela Tua presença, Senhor. Talvez algumas batalhas espirituais, ela veio já para alguns aqui, Senhor, algumas afrontas, alguns desafios, mas, Senhor, nessa manhã eu estou aqui junto com o Teu povo, dizendo, Senhor, nós cremos em Ti, e nenhum gigante que venha gritar alto dentro dos nossos corações é maior do que a glória que iremos experimentar nessa terra e na eternidade contigo, Senhor. Nós queremos dizer nesta manhã, Senhor, que nós cremos em Ti. Nós somos servos, mas servos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Senhor, não nos deixe esquecer das promessas. Senhor, se acaso o medo tem tentado tomar conta de algum coração aqui, em nome de Jesus, lance fora todo medo, Senhor. O Senhor pode fazer isso, Deus, em nome de Jesus. Que nós não venhamos andar por vista, nem por circunstâncias, mas venhamos andar pela intimidade e o conhecimento de quem Deus é, aleluias, que em nome de Jesus o Senhor venha nesses dias, Senhor, ajustar a Tua armadura, Senhor, em filhos e filhas aqui, ajusta a Tua armadura, Senhor, é tempo de guerra, de batalhas, mas nós sabemos em quem temos crido, sabemos que em Cristo nós já vencemos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não venhamos se esquecer, como Israel se esqueceu, mas venhamos nos lembrar que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que o Senhor nunca perdeu uma batalha, e nenhum gigante que se levantou em 2024 é maior que o Senhor, e nenhum gigante que se levantar em 2025 é maior que o Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Nós cremos no Teu agir, que em 2025 experimentaremos, Senhor, a Tua bondade, a profundidade do Teu amor, Senhor. As promessas do Senhor estão aí, Senhor, a mesa está preparada, Senhor. E nós não queremos, Senhor, preparar uma mesa, Senhor, em que nós não vamos desfrutar nesses dias. Queremos desfrutar da Tua bondade, do Teu reino, Senhor, e da Tua justiça, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Fique com essa palavra no seu coração, meu querido.
E que em nome de Jesus, lembre-se, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém?